Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo, prazer em vê-la pessoalmente, né? Prazer é meu. Cadê? Tem mais gente entrando aqui, só um minuto. É a Vera. Ô, Vera, se você puder colocar o seu vídeo, o seu áudio, vai ser bom. Oi, prazer, Vera, em ver você, seja bem-vinda. Ei, Mary, Oi, tudo bem? tudo? Vamos só esperar mais um minutinho para ver se vai entrar mais alguém, daí a gente começa, tá bom? Mas é um prazer ver Ok. a carinha de vocês, né? Só vejo lá as mensagens no grupo e agora eu tô vendo a carinha de vocês. É um prazer. Ei, Michele. Oi, tudo bem? Oi, tudo? É a Michelle de São Paulo? É, nossa. É? Ah, ei, Michelle, Tudo bem? tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Que bom ver você. Pelo menos assim, né? No vídeo a gente A consegue Denise se também ver. está com a gente. Ela é nós somos da mesma igreja também, né? Aham. Ah, que E a bênção. Vera, a Verinha também está conectando, também é da mesma igreja. Uhum. Ah, que bom. Sejam bem-vindas, tá? Amém. Então, acho que, deixa eu ver, esperar só mais um minutinho aqui para ver se entra mais alguém, daí a gente começa. Enquanto isso, fala um pouquinho o que está acontecendo aí Muito calor, em São Paulo. demais. Nossa, muito. É, Denise, quer falar um pouquinho? Já cumprimentei. Ah, cheguei atrasada. Começou a dar erro no aplicativo. Eu falei, eu não acredito que eu vou perder. Começou a pedir senha e a senha dava errado. Eu falei, não acredito não. Mas deu certo. é. Então tá bom. Então vamos dar início aqui. Deixa eu fechar umas coisinhas aqui. Só um minuto. Tia Linda, já tá? É, Michele. Oi, tia. A Tudo Vera bem? também. Tudo bem, tia, graças a Deus. Ok, então vamos dar início, né? O nosso tema de hoje, a gente vai estar falando sobre atitudes, né? Esse é o nosso tema de hoje. Então, eu gostaria assim, de ouvir de vocês um pouquinho sobre atitudes. Qual que é o seu pensamento? Qual tem sido o tipo de atitude que você tem tido ultimamente? O que faz você mudar a sua atitude? O que faz você ficar nervosa ou que te acalma? Qual é o termômetro? Qual é o seu termômetro, né? O que te esquenta, o que te esfria? Vamos compartilhar um pouquinho, né, sobre isso aí. Quero ouvir um pouquinho de vocês. Ninguém quer falar? É difícil falar da gente mesmo. Mas é para isso que está o grupo aqui, é para isso que eu criei esse grupo, para a gente poder falar, desabafar, né? Para a gente poder tratar esses assuntos. Cadê a Mel? A Mel que é boa para entrar. Olha, eu tô aqui pensando. Bom, eu vou falar então. Eu tenho coisas, tem algo que me incomoda. Hum. Que às vezes eu vou falar alguma coisa, se eu estou nervosa, aí eu altero a minha voz. Aí eu não gosto disso, sabe? É uma parte que eu não gosto, sabe? Que eu estou tentando controlar, entendeu? Mas, por exemplo, o Mas, que te deixa ficar nervosa? alguma coisa, né? Que, por exemplo, eu fico nervosa, que às vezes a gente Exemplo. nem sabe. Hã?
Dá exemplo, o que te deixa nervosa? É meio complicado, né? Eu não tô te vendo, mãe. Abaixa o seu celular um pouquinho. Aí. É meio complicado, né, a gente falar assim. Eu vou citar um exemplo aqui, então. Não é nem bom, porque eu tô aqui na casa deles, mas eu vou citar um exemplo aqui. Um dia desse eu fiquei um pouquinho nervosa com a Júlia aqui, porque ela falou algo aqui e eu fui falar com ela e eu acabei alterando a voz com ela, sabe? Uhum. E depois eu fiquei chateada porque eu não queria fazer isso, né? Uhum. Porque o negócio é o seguinte, uma coisa tão besta, porque o Valteci não quer que eu fique pondo comida para os cachorros. E às vezes eu põe escondido. Não é escondido, porque assim, o cachorrinho pequenininho deles é ruim para comer. Ele põe comida para ele de manhã e às vezes ele não come a comida e fica ali. Quando é mais tarde, eu vou colocar para ele, né? Aí os outros ficam tudo doido, querendo ver, comer, e querendo. Eu pego um tiquinho para os outros também, né? Mas ele realmente já está comendo a comida dele. E ele foi me perguntar. Eu falei, não, eu ponho o que está aí. Aí ele não acreditou em mim, né? E foi perguntar a Júlia. Aí a Júlia falou que eu ponho comida para eles todo dia, mas não é a comida deles que sobra, dos dois. E aí eu tiro um pouquinho de um pouquinho do outro e ponho para a cachorrinha, né? Uhum. Aí a Júlia, aí ele vai me chamar a atenção. Ele não quer que eu fique pondo comida para os cachorros, porque a cachorra dele está muito gorda, né? Aí eu peguei e falei com a Júlia, falei, Júlia, por que você foi falar isso com seu pai? Eu não ponho mais comida para os cachorros. Eu simplesmente pego um pouquinho da doura, um pouquinho do óleo e ponho para Daisy. Mas aí eu já fui falar com ela alterando a voz. E eu fico chateada com isso, então eu não queria. Uhum. Eu não gosto disso, sabe? Uhum. Entendeu? Entendi. É Então, uma coisa que eu não... são coisas que chateiam, que faz a gente mudar de atitude, né? A gente alterar a voz, a gente fica nervoso, a gente grita, a gente xinga, né? São coisas que nos afetam. E cada pessoa tem coisas diferentes que as afetam, né? Tem pessoas que, para certas coisas, não estão nem aí, mas para outras coisas já faz ela mudar, mudar assim, como se diz, o temperamento muito rápido. Uhum. Quer compartilhar alguma coisa que te faz mudar assim? Às vezes você tá bem, tá feliz, tá tranquilo e uma coisa que acontece que faz você virar assim de uma hora para outra. Tá falando comigo? Não com todas, se alguém quer compartilhar alguma coisa. Não. Odeia, bom, eu na sala de aula, né, isso acontece muito, né, de eu ficar nervosa. Não é que acontece muito, mas eu falo assim, tem certas situações que eu acabo ficando um pouco irritada, né? Uhum. Aí eu tenho que chamar a atenção dos meninos, eu tenho que ficar brava com eles, porque eu tenho alunos assim, muito hiperativos, né? Então eu tô ali tentando, tô dando a aula, tô tentando, e tá um pulando, e tá o outro indo debaixo da mesa, tá o outro balançando na cadeira, e aí tem hora que aqueles eu acabo me irritando com aquilo, né? Aí eu pego, eu altero a voz, né? Aí tem um brasileirinho na minha classe que ele não entende inglês. Eu falo, Rafael, pelo amor de Deus, Rafael, será que você pode sentar assim um pouquinho só? Será que você pode sossegar? Porque esse daí cai da cadeira, sabe? Uhum. Tão inquieto que eles são. Então você tá ali, você tá tentando a sua aula. Eu tenho outro menino lá que ele já foi expulso da escola, acho que umas 3 vezes já. Hoje já mordeu a social worker, já mordeu a outra professora e tentou me morder. Uau. Então assim, aquele estresse ali assim, e os outros meninos, um balançando a cadeira, o outro
rodopiando, o outro não sei o que, então você acaba assim, mesmo que eu não queira, aí chega uma hora que I got that's enough. Aí eu falo assim, para, eu falo assim, eu fico irritada, eu falo assim, acabou, pronto, todo mundo agora, calado, quieto. Aí esse aqui tudo com o olho regalado assim, meu. Aí eu olho pra carinha desse e me dá dó, sabe? Deus te abençoe, porque lidar com crianças da idade que você lida, de 5 anos, não é fácil não, ainda mais um monte junto, meu Deus do céu. Um monte junto. Deus te abençoe e te dê paciência. Amém, pessoas. Então, por mais que eu tenha calma, mas tem uma hora que eu acabo irritada, mas só que eu sei que tem uma hora que eu tenho que realmente, né? A gente acaba ficando brava mesmo. Mas aí eu fico com dó dos outros que não tem nada a ver, tadinhos, são bem comportados e tal, né? Porque aí, tadinhos, eles assustam. Claro. Eu fico brava, né? Aí eu fico brava com eles. Aí depois eu olho pro carinha assim, me dá dó. Mas eu queria saber de vocês, assim, agora, com relação a problemas que a gente enfrenta, né? A gente vai estar falando sobre atitude, então eu queria saber de vocês, assim, em geral, qual é a sua atitude mediante a problemas que você enfrenta? Se alguém da sua família fica doente, ou se você perde o trabalho, ou se você tem problemas no seu trabalho, sei lá, problemas cotidianos, problemas que acontecem. Você briga com o marido, enfim, seja qual for o problema que você estiver enfrentando, geralmente, qual é a sua atitude? Qual é o seu comportamento? Você é uma pessoa assim mais controlada? Você é uma pessoa mais calma? Ou você é impetuosa? Você recebeu, deu. É toma lá da cá. Geralmente, qual que é a sua atitude, assim? Como que você lida com os problemas do dia a dia? Alguém quer falar? Posso falar? Pode. Então, assim, depende muito da situação, tá? Muitas vezes eu tenho atitudes que eu acabo depois me arrependendo. Assim, eu não penso muito, eu rebato, né? E depois eu me arrependo de ter rebatido. Eu devia pensar 2 vezes antes de falar. Então, esse tem sido um problema aqui em casa, né? Eu tenho um filho solteiro de 27 anos e ele, como já é um adulto, ele acha que eu não tenho que falar de uma certa maneira com ele. E para a mãe, o filho ele não cresce. Verdade. Né? Então, Denise, deixa eu te interromper só um minutinho. Parece que tem alguém que está com a televisão ligada, o barulho está meio que atrapalhando um pouquinho. Você está com uma televisão ligada aí, tenta baixar o som e ir para um outro ambiente. Vocês estão ouvindo? Se alguém puder baixar o volume, aí ajuda um pouquinho. Porque tá difícil ouvir a irmã ali. Ei, Manuela, seja bem-vinda, que bom te ver. Ok, Denise, pode continuar, perdão. Então, às vezes, o meu grande problema é, às vezes, não pensar antes de falar. Né? Então, assim, eu já perdi amizades que para mim era muito importante, porque muitas das vezes, até uma vez eu conversei com a Michelle sobre isso, às vezes a gente está conversando no WhatsApp e depende muito de como você está naquele dia. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa e você entende uma outra coisa e já rebate. Isso foi o que aconteceu comigo. E eu perdi um grande amigo porque eu não soube falar, eu não entendi o que ele quis dizer. E, enfim, por mais que depois eu me arrependa, peça perdão, eu já tinha falado, então já tinha magoado. O meu grande problema é esse, é falar, rebater rápido e não pensar no que eu falei, que eu ia falar. Você age pelo ímpeto, assim, né? Pelo impulso. Ouviu e já falou, sem antes absorver aquilo e tentar entender e tentar ajudar.
né? Exatamente, exatamente. Então, eu preciso tratar muito esse meu lado. E lógico, depois que você começa a ir para a igreja, começa a ouvir mais, a aprender mais de Deus, a gente começa a ter outras atitudes. Mas eu ainda preciso me tratar nesse sentido. Né? Todas nós precisamos ser lapidadas nessa questão aí, né? De atitudes, da nossa reação às coisas que acontecem conosco. Porque todos nós temos aquele ponto fraco, né? Aquela área da nossa vida que nos atinge mais do que outras áreas, né? Então a gente sempre tem uma coisinha ou outra que que sempre nos afeta mais, né? Então, nós vamos estar abordando hoje esse assunto da atitude. O que a palavra de Deus nos diz sobre a atitude e como que nós cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, devemos lidar com as atitudes. Porque, igual a Denise falou, perdeu grandes amizades porque falou sem pensar, porque interpretou errado, né, uma situação. E isso acontece demais. Então, a gente tem que aprender a lidar com os problemas do dia a dia, a lidar com as pessoas, sempre olhando com uma perspectiva mais positiva. Porque a palavra de Deus nos ensina isso, que nós devemos estar sempre olhando as coisas com os olhos da fé, sempre acreditando que as coisas vão melhorar. Por exemplo, se você está enfrentando um problema na sua família, né, um problema de enfermidade ou briga na família, seja lá o que for, a nossa tendência é focar no problema, é ou não é verdade? A gente foca naquele problema e aí o problema ele fica, às vezes ele começou desse tamanhozinho, mas a gente foca nele e ele acaba se tornando um problema enorme, gigante. Mas o que a palavra de Deus diz é o quê? Que nós devemos focar em quê? Devemos nos focar em Deus, no reino de Deus. E quando a gente aprende a focar no reino de Deus e nas promessas de Deus e agir pela fé e não focar nos problemas, aí as coisas mudam. Aí as coisas são diferentes, porque aí a gente consegue enxergar o potencial de Deus, a gente consegue enxergar o que Deus vai fazer através daquilo. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você fala, mas como que a enfermidade de alguém da família pode contribuir para o bem? Como que a morte de alguém da família pode contribuir para o bem? Como que a pandemia do Covid pode contribuir para o bem? Né? Como que perder o emprego pode contribuir para o bem? Eu não sei te dar essas respostas, mas uma coisa eu sei, que Deus está no controle de todas as coisas e a gente sempre tem que tentar ver as coisas com os olhos de Deus. No momento ali que você está enfrentando, você pode não ver nada de bom, mas lá na frente você vai entender, nossa, Deus permitiu acontecer aquilo por causa disso aqui. Então, tem muitas coisas na nossa vida que no momento que a gente passa, a gente não entende. A gente questiona Deus, a gente questiona a nossa fé, a gente questiona se Deus está ouvindo a oração ou não. É ou não é verdade? Será que Deus está me ouvindo? Aí a gente começa a questionar a igreja, a gente começa a questionar o pastor. O pastor é fraco, o pastor não tem fé. Que a minha igreja não está me apoiando. E a gente começa a jogar a culpa em todo mundo. Sendo que a única coisa que nós devemos fazer é mudar o nosso foco, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela. Dá um minutinho aqui, que eu vou compartilhar com vocês aqui os slides que eu preparei hoje. Só um minuto. Tá abrindo aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Sim. Atitude. Isso. Então, deixa eu abrir aqui. Tá abrindo. Também estou vendo. Ok. Todo mundo vendo, né? Uhum. Então, o assunto hoje é atitude. Então, vamos lá. Eu quero começar com vocês com este versículo aqui em Provérbios, que diz o seguinte, Provérbios não, Efésios 4, do 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O que isso está querendo dizer? O que é a antiga maneira de viver? É o nosso velho homem. Antes de você conhecer a palavra, você tinha uma maneira de viver, uma maneira de pensar, uma maneira de ver as coisas.
Mas a partir do momento que você tem um encontro com Deus e que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você e você começa a aprender a palavra de Deus, você passa a ser uma nova criatura. Você é nascido de Deus, você é nascido de novo. Então, as suas atitudes mudam, o seu modo de pensar muda. Tudo na sua vida tem que mudar, porque se não houver mudança, não houve o novo nascimento. Porque ir na igreja, todo mundo vai. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro convertido é aquele que tem a vida transformada. Então, se a transformação não aconteceu na sua vida, porque você ainda não teve uma experiência do novo nascimento. Então, o que acontece? E a transformação, ela não acontece da noite para o dia, não, tá, gente? Não interprete isso mal. Ah, então eu tenho que mudar da água para o vinho? Sim, mas é um processo. É um processo. Né? É um processo que vai levar um tempo, que ninguém muda da noite para o dia. É um processo ali, Deus vai trabalhando na sua vida e com o tempo as pessoas vão percebendo a mudança na sua vida. Então, o que ele diz aqui? Que a antiga maneira de ver, nós fomos ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, largar, deixar de fora, tirar da sua vida as suas atitudes antigas, que elas eram corrompidas por desejos enganosos, e ser renovado no modo de pensar. Ou seja, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas tem que ser renovada, tem que ser mudada, tem que ser diferente. E aí nós temos que nos vestir do novo homem, a nova criatura, a nova pessoa, criada em Deus, a ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Vocês entenderam? Então, há uma transformação, há uma mudança. E aqui, o que a palavra de Deus está falando é mudança de atitude. É o que diz aqui, ó, ser renovado o seu modo de pensar. A sua mente tem que ser renovada. O seu modo de pensar tem que ser renovado. E quando você muda o seu modo de pensar, automaticamente as suas atitudes também mudam. Então, vamos aqui. Com o que nós nos alimentamos? Qual é o seu tipo de alimento, assim? É o de cima, ali? É o fast food? Ou é um alimento mais saudável? Um alimento mais rico em proteínas, em vitaminas, em coisas que vão trazer, né, saúde para você. Então, com que você se alimenta, você é o que você come. Então, da mesma maneira que se você se alimentar só de hambúrguer, batata frita, doces, refrigerantes, essas coisas de fast food, o que vai acontecer com você? Você vai ficar uma pessoa obesa, você vai se sentir cansado o tempo todo, você vai ter problemas cardíacos, problema de pressão, problema de diabetes, enfim, você vai destruir a tua saúde se você se alimentar só com esse tipo de coisa. Agora, se você é uma pessoa que se alimenta de coisas saudáveis, de legumes, vegetais, coisas saudáveis, você vai conseguir manter a forma, você vai ter uma boa saúde e tal. E mesma coisa é a nossa mente. O que você tem alimentado a sua mente ultimamente? Porque hoje em dia é muito fácil a gente alimentar a nossa mente com fast food, né? Com coisas que não são saudáveis para a nossa mente. Pelas redes sociais, YouTube, é tanto vídeo que chega, né, no nosso telefone, através de WhatsApp, através de Facebook, nas redes sociais, é muita informação, é muita porcaria que chega. E se a gente não souber filtrar essas coisas, você vai se alimentando daquilo, e aí, o que acontece? Quando você se depara diante de uma situação, o que você vai botar para fora? Aquilo que você se alimentou o dia inteiro. Então, se você ficou vendo coisas que só falava de ódio, só falava de traição, que só falava de coisa ruim, a hora que você se deparar com uma situação, você vai transmitir aquilo que você ouviu. Agora, se você está se alimentando de coisas saudáveis, de coisas que edificam, de coisas que vão te fazer crescer como pessoa, da palavra de Deus, não só da palavra de Deus, mas de coisas também que vão te ajudar a crescer como pessoa, a hora que vier um problema, você vai estar bem alimentado, você vai estar estruturado para poder responder de maneira saudável. Estão entendendo? Então, a nossa mente é algo assim, é um terreno fértil e é onde Satanás mais trabalha, porque é onde ele consegue nos destruir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está alimentando a nossa mente. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Lembre-se que não é só eu que vou falar aqui não, tá? Isso aqui é um grupo interativo e eu quero vocês participando. Alguém quer acrescentar alguma coisa antes de eu pular para o próximo? Não?
A palavra de Deus fala o quê? Que, como é que é? Deu um branco aqui agora. Que a boca fala o que está cheio no coração, não é isso? Então, aquilo que está cheio, que você está cheio, é aquilo que você vai falar, não é verdade? Agora, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Pena que isso aqui está tampando um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho como mudar isso. Estão conseguindo ver aqui? Olha só. Vocês sabiam que o avião, ele tem um indicador de atitude? Vocês sabiam disso? Não. É um indicador de atitude, não é de altitude, de estar alto, mas é um indicador de atitude. Eu fiquei assim, surpresa em saber que o avião tem um indicador de atitude. E o que é o indicador de atitude? Ele é um indicador que controla todo o avião, que se o avião está com o nariz para cima, o avião está subindo, está indo bem. E se o nariz do avião começa a ir para baixo, quer dizer que algo está errado, que o avião está descendo e que alguma coisa não está bem. A não ser quando ele vai pousar, né? Então, quando ele está voando, quando ele está no alto, e se o indicador de atitude indica que o nariz dele está inclinando para baixo, é sinal de alerta. O piloto, então, ele tem que ir ali controlar o avião para fazer ele subir novamente para o nariz subir, para o avião ficar controlado novamente. Então, quem é que está no controle? É o piloto. Então, vamos aqui usar essa imagem assim. Você é o piloto da sua vida. Veja bem que fala do avião, fala o nariz. Então, se o nariz do avião está para cima, tá tudo bem, ele está subindo e tá tudo bem. Se o nariz do avião está para baixo, é que algo ruim está para acontecer. Então, quem é que controla o avião? É o piloto. Então, você é o piloto da sua vida. Você que vai controlar se o seu nariz vai ficar para cima ou se o seu nariz vai ficar para baixo. Se você vai andar de cabeça erguida, com pensamento positivo, com atitude positiva, ou se você vai andar com o nariz para baixo, reclamando o tempo todo, xingando o tempo todo, achando ruim com todo mundo o tempo todo, só vendo desgraça o tempo todo, só falando de desastre o tempo todo, só falando de coisas ruins o tempo todo. Você é o piloto da sua vida e você vai controlar qual é a atitude do seu avião. E pensa bem, o avião ele está cheio de passageiros. Assim como na sua vida, tem muitas pessoas em sua volta e que elas são diretamente afetadas pela atitude do seu nariz. Vamos pôr assim, né? Que você é o avião. Então, se você anda de nariz para cima, com atitude positiva, se você é uma pessoa que vê as coisas com fé e está sempre ali grudada em Deus e tendo atitudes positivas, todas as pessoas em sua volta vão sofrer, vão estar absorvendo aquela coisa boa que você vai estar transmitindo. Elas vão ser diretamente influenciadas. Agora, se você tem atitude negativa e está sempre para baixo, você também é responsável pelo que vai acontecer com as pessoas em sua volta, porque elas vão ser diretamente afetadas pelo seu negativismo. Estão entendendo? Então, olha só a importância de você controlar as suas atitudes. Então, veja bem o que eu coloquei aqui. Você é o piloto, você está no controle das suas atitudes. Ixi, aqui está falando que nós vamos ter só 10 minutos, tá? A hora que parar, daí vocês voltam, tá bom? Vocês clicam no link e voltam novamente, tá bom? Então, veja bem, você decide se você vai subir ou se você vai descer. Você que decide a direção. Você levanta de manhã e se você já levanta com o nariz para baixo, com atitude negativa e pensando no negativo, o seu dia vai ser todo negativo, vai ser todo para baixo. Então, você decide como que vai ser o seu dia. Eu falei que todos a bordo dependem da sua decisão. Todo mundo está dependendo da sua decisão. As pessoas da sua família, da sua casa, do seu trabalho, seus vizinhos, todo mundo à sua volta dependem da sua decisão. E o nariz controla todo o corpo, nesse sentido aqui. O nariz eu estou colocando aqui como representação da sua mente, tá? Você que decide. Então, se você decide que o seu nariz vai ficar para cima, você vai controlar todo o seu corpo. Todo o seu corpo vai ter uma boa energia, vai ter uma energia positiva. Agora, se você decide que vai ficar de cabeça baixa, com o nariz para baixo, todo o seu corpo vai ter uma energia negativa.
e a segurança de todos dependem da sua direção. Sabiam disso? Por que a segurança de todos? Porque se você tem fé e você transmite para as pessoas, você está transmitindo ali a palavra de Deus, você está transmitindo fé, você está transmitindo confiança para as pessoas. Então, a segurança delas depende de você. Agora, se você só transmite negativismo, coisa ruim, você está afetando aquela pessoa, né? Porque a palavra, ela tem poder. Então, se você fala uma palavra positiva, de ânimo, você está levantando a alma da pessoa. E se você fala uma palavra negativa, você está afundando aquela pessoa. E nós sabemos muito bem que as palavras são poderosas e que a gente tem que vigiar o que fala, né? Então, tá ok? Tá aqui? Uhum. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma experiência? Quer compartilhar algo? Tá todo mundo tão caladinho hoje, gente. Geralmente o povo fala tanto. Então, vamos ao próximo aqui. Ah, esse negócio aqui agarrou. Ok. Deixa eu tirar isso aqui. Ok, a sua atitude. Você que vai decidir a atitude que você vai ter. Então, o que a gente precisa fazer? Focalizar nas bênçãos. Você ser agradecido o tempo todo. Todos os dias você levantar e agradecer. Tem pessoas que tá com problema, né? Passa assim por muita luta com o marido. Ou talvez o marido não é cristão, ou às vezes é cristão, mas é difícil de lidar. Então a pessoa tá sempre reclamando, sempre falando mal. Mas não, fala, Deus, obrigado pelo marido que o Senhor me deu. E eu creio que o Senhor ainda vai fazer a obra na vida dele. E sempre tá agradecendo pelas bênçãos. Focalizar na bênção. Ser agradecida a Deus pelas bênçãos. Manter uma atitude positiva é mais fácil do que você recuperar ela. Então, se você procura manter a atitude positiva todos os dias, vai ser muito mais fácil do que se um dia você está negativo e aí no dia seguinte, para você recuperar aquilo, para você ficar positivo, é muito mais difícil. Então, a manutenção é mais fácil do que você ficar todo dia tentando mudar a sua atitude. Amém? E olha aqui que eu coloquei aqui. Não ore para que os seus problemas sumam. Mas ore para que você tenha uma boa atitude mediante os seus problemas. Sabe por quê? Porque se você tem... Porque problema a gente vai ter todos os dias. E qual que é a nossa primeira atitude, né? É orar. Deus, pelo amor de Deus, resolve esse problema. Não, fala, Deus, me ajude a lidar com esse problema da melhor maneira possível. Me dê força e me dê sabedoria para lidar com esse problema. Porque os problemas vão vir. Então, a gente não deve orar para Deus tirar o problema, mas a gente deve orar para a gente lidar com eles da melhor maneira possível. Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece, é assim que o Espírito Santo nos fortalece, né? E veja bem esse último que eu coloquei aqui. As circunstâncias não te fazem quem você é, elas revelam quem você é. Então, por exemplo, aconteceu um problema lá no seu trabalho, e aí você se exalta, você xinga, você condena, você acusa as pessoas. Não é que aquela circunstância ali fez você fazer aquilo. Isso é a desculpa mais esfarrapada que eu ouço de todo mundo. Ah, fulano fez eu fazer isso. Fulano me irritou tanto que eu fiz isso. E joga a culpa na pessoa. Não. Aquela situação ali não fez você fazer. Aquela situação ali só serviu para revelar quem você realmente é. Porque se você é uma pessoa controlada, se você é uma pessoa pacífica, pode acontecer o que for, que você não vai deixar que aquilo te influencie. Você não vai reagir de acordo com que as coisas acontecem com você, mas você vai ter o autocontrole. É o que a gente aprende na palavra de Deus quando Paulo estava ensinando sobre os frutos do Espírito Santo em Coríntios. Em 1 Coríntios ele fala do domínio próprio. O domínio próprio ele é um fruto do Espírito Santo. Então nós precisamos ter esse fruto na nossa vida, o domínio próprio. De você não deixar que as pessoas e nem as coisas em sua volta te influencie e faça você ter reações negativas, mas você tem que ter o controle suficiente de você controlar a sua vida, independente do que vai acontecer em sua volta. É você manter a calma, você manter a pose e manter principalmente o testemunho da palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas às vezes falam assim, eu ir na igreja de fulano, não vou não, por quê? Olha como é que ela se comporta aqui, tá o tempo todo xingando, o tempo todo brigando, o tempo todo, né, arrumando confusão. Então, veja bem, a nossa postura, o nosso comportamento é muito importante. E nós não devemos nos deixar levar pelas coisas em nossa volta, mas nós temos o controle da situação.
aquela, igual a Denise falou ali, ai, eu não penso, quando eu vi eu já falei. Mas você consegue, Denise, você consegue controlar. Não vai ser algo fácil, você vai fazer assim, instalar o dedo e fazer. Mas vai ser uma prática, algo que você vai ter que praticar todos os dias até você conseguir aperfeiçoar. E é isso que a palavra de Deus diz, que nós temos que mudar a cada dia de glória em glória até a gente alcançar a estatura de varão perfeito. É aos poucos, é um passo de cada vez. Entendeu? Então, veja bem, eu quero compartilhar com vocês aqui 5 chaves para uma atitude positiva. A primeira, ninguém faz você ter uma atitude ruim se você não quiser. A pessoa pode tentar te irritar, tem pessoas que ficam extremamente nervosas no trânsito, tem pessoas que ficam extremamente nervosas porque, sei lá, quando uma criança faz alguma arte. Enfim, tem várias coisas que nos deixam extremamente nervosos, sem paciência. Mas a gente só vai reagir de maneira negativa se a gente quiser. Você pode falar assim, não, eu não vou reagir. Eu não vou. E eu tô falando isso aqui para vocês, eu não sou perfeita nessa arte, não. Eu ainda tenho coisas que me deixam extremamente irritadas e às vezes eu reajo. Mas eu tenho aprendido de Deus, eu tenho buscado, eu tenho assim, trabalhado muito para poder ter esse autocontrole, para poder me controlar, para não deixar que as coisas me influenciem, mas que eu possa ter o autocontrole e decidir que atitude eu vou ter. E não deixar as coisas me controlarem. Segundo, manter a fé e a atitude positiva. Sempre pensar do lado positivo. Sempre crer que Deus está no controle e que aconteça o que acontecer, Deus é contigo. Não importa o que vai acontecer, o que importa é que Deus é contigo e Ele está com você. E o nosso alvo, a nossa mente tem que estar sempre em Deus. Aconteça o que acontecer, Deus está comigo. Amém? Amém. Terceiro, controlar suas emoções. Que é na hora que vinha aquela raiva, aquele ímpeto, aquela vontade de falar, aquela vontade de xingar, aquela vontade de amaldiçoar, você se controla. Você fecha a tua boca e fala, Deus, me dá força. Espírito Santo, passa fogo na minha boca aqui agora. Me ajuda. Me ajuda a me controlar. Quarto, manter em contato com a torre de controle. Igual a gente estava falando do avião, o piloto está sempre em contato com a torre de controle. Vocês sabiam? Que nem sempre, ele está sempre navegando ali e ele depende da torre de controle, que a torre de controle fala para ele, fala assim, olha, você tem que subir mais uns 10 metros, olha, vai para a direita, vai para a esquerda. A torre de controle fica ali, porque às vezes ele não consegue ver que tem um outro avião se aproximando dele por causa das nuvens, por causa da distância, ele não consegue ver. Então, o que acontece? A torre de controle, lá eles conseguem ver. Então, ele fala, ó, sobe 10 pés agora, imediatamente, porque está vindo um outro avião. Então, ele está sempre em contato com a torre de controle. E quem é a nossa torre de controle? É Deus. Está sempre em sintonia com Deus, sempre ouvindo a direção de Deus, sempre ouvindo as instruções de Deus, para que a gente possa seguir uma vida controlada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E por último, manter tudo em perspectiva. O que é perspectiva? É você ver as coisas de uma maneira diferente do que você está acostumado a ver. É você conseguir ver as coisas de uma maneira diferente, ter uma perspectiva diferente. Voltamos. Voltamos. Ai, parou bem na hora que eu ia compartilhar uma história com vocês. Deixa eu colocar aqui o meu compartilhar. Deixa eu ver se está gravando. Das outras vezes não gravou a segunda parte, agora tá. Então, veja bem. Olha só. Vou compartilhar com vocês uma história aqui, tá? Para poder dar para vocês assim, um exemplo de uma perspectiva. Ok? Uma certa moça que estava fazendo faculdade, um dia ela escreveu uma carta para os seus pais. E aí na carta, ela começou a carta assim. Pai, antes de começar a ler essa carta, eu quero que vocês estejam sentados. Por favor, estejam sentados antes de começar a ler essa carta. Certifique que vocês vão estar sentados. Não leiam essa carta em pé. E aí os pais já ficaram assustados, né? A começar a ler a carta. E aí começaram a ler a carta. Ela falou assim, olha, eu sofri uma contusão na minha cabeça
quando eu caí do apartamento onde eu moro aqui na faculdade, porque teve um incêndio na faculdade, no quarto onde eu estou morando, teve um incêndio, e para eu não me queimar, eu tive que pular da janela do meu apartamento e eu acabei batendo a cabeça e tive uma lesão na minha cabeça. E um vizinho que mora perto da faculdade que viu, ele veio me socorrer, me levou para o hospital, chamou os bombeiros e ele ficou me visitando no hospital todos os dias. Mas graças a Deus eu já estou melhor, tenho tido muitas dores de cabeça, tonteiras de vez em quando, mas eu estou melhor. E esse rapaz, como ele começou a me visitar todos os dias, eu não tinha onde morar, porque o meu apartamento pegou fogo, queimou tudo, eu não tinha onde ficar, e ele ofereceu para eu ir morar no basement dele. Quem não sabe, basement aqui é um porão, né? Que as pessoas costumam arrumar o porão e morar lá e alugar um porão. Então ela falou que foi morar com ele nesse porão, ficou um tempo morando com ele, e acabou que a gente se envolveu e eu comecei a namorar com ele. E ele não é muito de estudar, não tem um trabalho fixo, mas ele é uma boa pessoa. E eu acabei pegando uma doença sexualmente transmitível dele, mas não é nada muito sério, não. Então, vocês não se preocupem. E também eu gostaria de avisar vocês que eu estou grávida e eu gostaria que vocês conhecessem o meu namorado. Nós vamos nos casar daqui a alguns meses e eu gostaria que vocês o recebessem bem, porque, afinal de contas, vocês vão ser avós do nosso bebê. Então, eu gostaria muito que vocês nos recebessem bem, que nós vamos visitar vocês aí na época das férias de fim de ano. Veja bem, os pais lendo essa história. Daí ela pega e fala assim, ok, então agora que eu já expliquei para vocês toda a minha situação aqui, eu gostaria de falar com vocês o seguinte, tem mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Este ano, eu não vou passar na matéria de ciência e de história, eu vou afundar e eu vou ter que repetir. E aí ela fala assim, para concluir, papai e mamãe, não houve incêndio na minha faculdade, eu não caí, não bati a cabeça, eu não fui morar, eu não tenho um namorado, eu não estou grávida, eu não peguei doença sexualmente transmitível. Eu não estou passando por nada disso, eu só queria falar para vocês que eu não vou passar de ano esse ano. Mas eu queria que vocês vissem essa notícia com uma outra perspectiva. Então, olha só, qual foi a intenção dela? Primeiro, falar algo extremamente preocupante para os pais, para eles ficarem apavorados, e quando ela falasse assim, eu não vou passar de ano esse ano, eles ficarem aliviados. Ufa, é só isso! É só isso, você não vai passar de ano, ufa, que alívio! Depois de tanto desastre, depois de tanta coisa ruim, não passar de ano não é nada. Ela falou assim, mas eu resolvi falar isso porque eu sabia que se eu fosse falar para vocês diretamente que eu não ia passar de ano, vocês iam xingar, iam brigar comigo, iam ver as coisas de uma maneira pior. Então, por isso que eu dei a notícia dessa maneira. Então, vocês entenderam o que é a perspectiva? Como que os pais ficaram aliviados em saber que ela simplesmente não ia passar de ano? Depois de tanta coisa que poderia ter acontecido com ela e não aconteceu. Então, minhas amadas, veja bem, a maneira com que a gente enxerga as coisas, não é? Quando o seu filho faz alguma coisa, tenta ver as coisas com uma perspectiva diferente. Tenta enxergar do lado positivo. Tenta enxergar de uma maneira diferente, ao invés de já ir reagindo assim, xingando, brigando, amaldiçoando, falando mal. Procura ver de uma maneira diferente. Procura falar assim, poxa vida, mas isso poderia ser muito pior. As coisas poderiam estar bem piores. Perder o trabalho vai ser difícil. Vou ter que arrumar outro. As coisas vão ficar apertadas. Mas poderia ser pior. Eu poderia estar muito doente no hospital e não poder trabalhar nunca. Então, quer dizer, a gente tem que ver as coisas de uma maneira mais positiva, de uma perspectiva diferente. Igual a história ilustrada dessa moça, né? Que a gente acabou de ler aqui, que eu acabei de contar para vocês.
Entendeu? E por falar em ver as coisas com uma perspectiva diferente, olha bem essa imagem aqui. Tá todo mundo vendo? Uhum. Eu não tô vendo a Michelle, ela tá aqui ainda? Ó. Ah, tá aí. Ok. Então veja bem, vocês estão vendo essa imagem? Sim. A árvore está ali, né? O barranco está ali e a pedra está ali. Mas é possível uma pedra estar desse jeito? É complicado. Olhando dessa perspectiva, não. Olhando dessa perspectiva, não, né? Seria impossível uma pedra deste tamanho estar flutuando. Porque essa foto ela é uma foto original, não é montagem. É uma foto original. A árvore está ali, a pedra está ali, o céu está ali, está tudo ali. Entendeu? Só que você olha assim e fala assim, não, mas não é possível, porque a pedra parece que está flutuando. É ou não é? Ela Uhum. parece que está flutuando? Parece. Verdade. Pois é. Então agora, deixa eu mover aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar uma coisa. Prestem atenção na pedra. Tá todo mundo vendo bem claro a pedra? Uhum. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Preste atenção nela. Preste atenção na imagem. Conseguem ver agora? Uhum. É o reflexo na água. É o reflexo da água. As árvores, né, tá no reflexo da água. A pedra está dentro de uma água. Está dentro de um lago, um rio, sei lá. A Uhum. pedra está dentro da água e o reflexo do céu está na água. E a pedra está firme no chão, na água. Ela não está flutuando, né? Então, veja bem, tudo depende da maneira com que você vê as coisas. Antes a gente viu ela dessa maneira aqui, ó. Parecia algo impossível. Uhum. É ou não é? É. Uau, mas isso não faz sentido? Como que pode uma pedra desse tamanho estar flutuando? E assim é a nossa vida. Às vezes a gente vê uma situação, vê um problema que se fala assim, não, mas isso não é possível, não pode, eu não consigo lidar com isso, não tem como, isso não existe. Mas aí se você para e ora a Deus e começa a analisar e ver, e Deus começa a desembolar as coisas e a virar as coisas e virar e virar e virar até as coisas se encaixarem e aí você olha e fala assim, uau, não é que o negócio era mais simples do que eu pensava? Estão entendendo? Então, tudo é uma questão de atitude, é uma questão de perspectiva, é uma questão de como a gente olha as coisas, como a gente interage com as coisas, como você analisa. Olha só, É. né? Tudo uma questão de perspectiva. Deixa eu tentar pôr ela no lugar aqui agora. Aí. Viram só? Uhum. Então, mediante isso tudo agora que a gente viu, deixa eu voltar com a gente aqui. Agora eu quero ouvir de vocês. Olha, André, é difícil. É bem difícil. Eu falo isso daí porque eu tô com um probleminha com a minha irmã de, assim, ajudei ela bastante na época que ela mais precisou, estava desempregada, tudo. Só que aí eu fiquei um tempo separada e esse tempo eu deixei a Nicole mais com ela, porque a Nicole tinha ganhado bolsa de estudo e a escola era na rua da casa dela, né? Então a Nicole ficava lá, eu pegava ela final de semana e aí ajudava a minha irmã em tudo. E aí ela começou a falar para todo mundo que ela que criava a Nicole. Aí começou a falar umas coisas assim absurdas, sabe? E aí aquilo, para não criar confusão, para não chatear minha avó, eu fui guardando, até com um dia, mas passei muito mal. Mas aquilo entalado, assim, ó, de falar, isso não é o meu normal. O meu normal é de falar, ô, pessoal, vem cá, vamos esclarecer as coisas aqui. E, assim, eu particularmente não estou me conhecendo como o normal, né, da Michelle, porque eu sempre fui de tirar satisfação. Mas eu vou te falar uma coisa, que eu falo que a gente deixar as coisas se encaixarem, as coisas se resolverem naturalmente, é muito mais gostoso. Parece que você enxerga de uma outra dimensão.
as situações, né? Com Porque as coisas vão se encaixando e as próprias pessoas que te decepcionam vão se enrolando sozinha, né? Uhum. Sozinhos eles vão tropeçando nas próprias palavras, vamos dizer assim, né? Bom, e com o tempo, Mas Deus vai mostrando para as pessoas a verdade. Com o tempo, Deus vai esclarecendo a verdade. exatamente. E é igual você falou, quanto mais a gente mexe, se eu tivesse naquele meu passado de ir lá esclarecer, ia virar aquele problemão, às vezes ia virar até contendas dentro da família. Uhum. Mas eu fiquei com aquele entalado, engasgada, e aos pouquinhos as pessoas foram enxergando realmente. Uhum. É a melhor maneira, é deixar Deus agir e não. Para que tirar satisfação? É como você falou, vai só arrumar mais problema. Vai só arrumar mais. Diz que me disse. Me diz, e aí, quando você se põe na posição de se defender e falar assim, é porque se está tentando consertar é porque tem culpa. Entendeu? Então, quando você deixa para lá, ignora. Olha, eu passei uma situação uma vez, que eu estava numa igreja e tinha um outro casal de pastores lá trabalhando com a gente, e a esposa desse pastor simplesmente se voltou contra mim e começou a colocar as pessoas contra mim e começou a inventar coisas a meu respeito com as pessoas. E eu fiquei sabendo daquilo. Então eu chegava na igreja, eu vi que as pessoas estavam diferentes comigo. Então eu percebi aquilo e sempre tem um outro que vem e te conta, né, o que está acontecendo. Uhum. E me contaram o que estava acontecendo e o que ela estava falando a meu respeito. E eu falei assim, deixa pra lá. A pessoa falou, como assim deixa pra lá? Você tem que desmascarar ela, você tem que falar com as pessoas. Eu falei, não vou falar. Porque quem vai fazer justiça por mim é Deus. Ela vai tropeçar nas próprias palavras. Deixa que um dia Deus vai revelar quem é quem. Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu não devo nada a ninguém. Eu não tenho que provar se eu tô certa ou se eu tô errada. Quem vai provar é Deus. E fiquei quietinha na minha. Quietinha. Fiquei na minha, servindo a Deus, fazendo as minhas coisas. E o que aconteceu? As coisas foram acontecendo de tal maneira que eles foram praticamente expulsos da igreja, né? Praticamente, não chegaram a ser expulsos, mas foram convidados a se retirarem, né? Então, assim, Deus faz as coisas, sabe? Deus é justo com os justos. Então, a gente não tem que se preocupar. Se tem pessoas se levantando contra você, fazendo calúnia, né? Te amaldiçoando, fazendo coisa, você não tem que se preocupar. Deixa que Deus vai agir. A nossa atitude tem que ser atitude de honra, atitude de Deus, atitude controlada pelo Espírito Santo, né? Eu gostaria de deixar para vocês meditarem o livro de Tiago, acho que é o capítulo 4 ou 5, se eu não me engano, que fala sobre o controle. Depois vocês leem, tá? É para meditação de vocês. É o capítulo 4 ou 5, não me lembro direito. Mas lê os dois, que aí vocês vão ficar bem... Tá bom? Tiago 4 e 5. E mais alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Não? Acho que não. Então tá bom. Então pensa bem quando vier aquela vontade assim de falar, né? Quando vier a vontade de reagir, quando vier a vontade de explodir no trânsito, no trabalho, com a família, né? Pensa bem e quero deixar só mais uma coisinha aqui que eu mudei muito com os meus filhos antigamente, quando eles deixavam um copo cair ou um prato cair e quebrava, eu já, ai, menino, presta atenção, você não tá vendo não, mão furada, já ia desse jeito, né, assim com eles. E aí de repente eu falei assim, que isso? Pra que isso? Isso não faz sentido, vou parar com essa bobeira. E aí eles deixavam cair, eles já olhavam pra mim assim assustado, né, esperando a minha reação, e eu falava assim, quebrou? Ok. Prato a gente compra outro, copo a gente compra outro, acidentes acontecem, meu filho, não esquenta a cabeça não, vamos limpar aí. E eles começaram a ficar assim, sabe, não estava entendendo a minha reação. Eu falei assim, eu vou mudar de atitude. Pra que brigar por essas coisinhas, gente? Brigar porque um prato quebrou, brigar porque um copo quebrou, brigar porque entornou coisa no chão, entornou na mesa, limpa, não é não? Pra que a gente vai estressar e desgastar o nosso relacionamento por coisinhas pequenas? Isso não só com filhos, mas também com o marido, né? Com pessoas do trabalho. Para que desgastar relacionamentos com coisinhas? Vamos tentar mudar a nossa atitude, mudar o nosso pensamento. Amém? Amém. Então vamos orar? Amém. Amém. Então feche seus olhos aí, vamos clamar ao Senhor agora. Amém. Aleluia, Jesus.
Pai, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que aqui estamos, meu Pai, de ouvir a tua palavra, de sermos instruídos pelo teu Espírito Santo, de aprender do Senhor, meu Pai, como nós devemos nos comportar para sermos verdadeiras testemunhas da tua palavra, meu Pai, porque é através das nossas atitudes que as pessoas vão reconhecer que somos teus, meu Pai, porque pelo fruto se conhece a árvore, e que nós possamos, meu Pai, ser a árvore que vai dar sempre bons frutos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu sei, Jesus, que é difícil às vezes controlar o nosso ímpeto, controlar as nossas emoções, controlar as nossas atitudes, mas o Senhor, meu Pai, nos capacita, o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos ajudar, para nos dar força, meu Pai, a ter o controle próprio, o domínio próprio, a controlar as nossas atitudes, as nossas emoções. Pai, que nós possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, que possamos ser guiados, meu Pai, pelo Senhor, para que possamos, meu Pai, dominar a nossa vida, dominar as nossas atitudes, dominar a nossa boca, dominar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de reagir, a nossa maneira, meu Pai, de tratar as pessoas, a nossa maneira de, no trânsito, no trabalho, na escola, com família, que possamos ter o domínio próprio, Senhor, para que possamos ser, meu Pai, pessoas capacitadas para levar o Teu Evangelho vivo, um Evangelho não somente no falar, mas um Evangelho na vida, na maneira de viver, meu Pai. Que possamos, meu Pai, ser transformados todos os dias de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por cada uma dessas irmãs que está aqui participando hoje, e que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada uma delas, dando a elas força, dando a elas sabedoria, que esta palavra, meu Pai, possa ser uma semente que vai crescer, meu Pai, no coração e na mente delas, para que elas possam, Senhor, estar na Tua presença, e que elas possam, meu Pai, mudar de atitude, e através da mudança delas, meu Pai, que possa acontecer a mudança na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que esta mudança seja contagiosa, para que todos que estão em sua volta possam ser influenciados, meu Pai, por essa mudança, em nome de Jesus. Eu entrego cada uma de nós nas Tuas mãos, Pai. Eu agradeço ao Senhor pela Tua fidelidade, em nome do Senhor Jesus, e que a partir de hoje nós possamos ver os problemas com uma perspectiva diferente, Pai. Possamos ter uma visão diferente das coisas, em nome de Amém, Jesus. Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas? Amém. Deus abençoe vocês. Fiquei muito Amém. feliz de vocês estarem aqui participando, né? E espero que vocês possam participar nas semanas seguintes. Amém. Amém? Bem, Alguém quer tchau, falar alguma coisa antes de terminar? Não. Tá na bênção? Tá na bênção, né? Então tá bom. Beijinho tchau, pra fica em vocês. paz. Beijo. Tchau. Deus. Até. Tchau. Beijo. Tchau.